Salmo 40 é o nosso texto de hoje. Vamos falar sobre a ternura do cuidado do Senhor. Pela manhã vimos a segurança do cuidado do Senhor. Agora à noite queremos olhar para o Salmo 40 e falar sobre a ternura do cuidado do Senhor. Eu vou fazer a primeira leitura do Salmo, depois eu vou passar por ele novamente, enquanto nós o examinamos. E que bênção é podermos ler a palavra de Deus e tê-la conosco. Há muitos irmãos nossos que não podem fazer isso. Tenha isso em mente. Oramos agora por 3 países na Europa e eu gostaria de ver a igreja mais presente nessa oração, no sentido de você dizer o amém sobre a oração. Dizer o amém sobre a oração é bíblico. Paulo chega a argumentar na questão da confusão que estava havendo na igreja de Corinto, justamente porque ele entende que a oração feita no culto público não é oração individual. O pastor que orou aqui agora, os irmãos que daqui a pouco estarão orando no nosso período de oração, e as orações são feitas no culto, são um serviço prestado à congregação por aquele que naquele momento ora. Mas é toda a congregação que está orando. E nós falamos, e o pastor mencionou 3 países. A Europa tem estado árida. O lugar que foi berço da reforma protestante, de vários avivamentos, de uma cultura cristã que influenciou beneficamente todo o Ocidente, se tornou árida, perde sua identidade, perde os valores, negocia os valores judaico-cristãos que a abençoaram. Nós precisamos sentir essa dor. Não importa se você conhece alguém que mora lá, não importa se você já esteve em algum desses países ou não. Quando orarmos aqui, isso tem sido feito praticamente todos os domingos, orando por 3 países. Coloque seu coração nisso. Imagine ali crianças que, diferentemente das nossas crianças, que agora ouvem a palavra de Deus como ouviram pela manhã, como estudam, como têm em seus lares os seus pais compartilhando o Evangelho, não estão ouvindo isso. Imagine isso. Imagine que seu filho vai passar os próximos 30 dias, ele não vai ouvir a palavra de Deus, ele não vai ouvir uma oração, ele não vai ouvir um cântico de louvor. Pense nessa criança lá na Europa, coloque o rosto do seu filho, o rosto da sua filha nessa criança. Talvez assim a gente se compadeça, talvez assim criemos empatia com essa situação. Nossos filhos e filhas, pela graça de Deus, ouvem a palavra de Deus com tanta abundância aqui nos seus lares, que nós não paramos para refletir sobre o que é o oposto disso. Uma criança que vai crescendo sem os valores do Evangelho de Cristo. Então oremos por isso. Cada vez que a oração for feita, irmão, prepare seu coração. Prepare seu coração para pessoas cujo rosto você não viu, pessoas que você não conhece, mas talvez pelas orações você conheça, você as encontre na eternidade. E do seu lado da eternidade, não do outro. Tenhamos isso em mente. Então nós vamos ler a palavra de Deus, vamos ler o Salmo, vamos ler e vamos repassá-lo depois. E pense nisso. Que bênção é ter a palavra de Deus. Eu falo o Salmo 40, você abre sua Bíblia e você lê culto da noite, 17 versículos. O que o pastor vai fazer? Vai falar 2 horas sobre isso? Seria uma bênção fazer isso, né? Acredite, tem muita gente ao redor do mundo, muito crente, que diga 2, não 3. Nós tivemos aqui um missionário que apoiamos durante um tempo, que trabalhava na África do Sul, mas visitava campos de refugiados na Namíbia e outras nações africanas. E ele disse que havia uma cidade onde a igreja se reunia quando ele estava lá para pregar, porque nem sempre havia alguém preparado para a pregação. E quando se reunia centenas de africanos, havia alguns que ficavam nas portas. E eles empunhavam umas lanças. E ficavam lá. E quando eles percebiam que alguém estava cochilando, ele ia lá com a lança e cutucava. Não sei se é uma boa para nossa comissão de introdução, se ainda precisamos disso. Mas isso era verdade, sim. Eles não queriam que falasse 1 hora, 2 horas, você podia falar mais. Se você falasse 40 minutos e parasse, ia ficar todo mundo decepcionado. Porque eles não sabiam quando ia haver outra pessoa preparada para expor a palavra de Deus. Mas não se preocupe, eu não vou pregar 2 horas. 1 hora e 40, talvez.
Salmo 40, diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os meus lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa de sua vergonha aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Essa é a palavra do Senhor. Por que amamos os salmos? Porque os salmos nos atraem tanto. Do jeito certo, do jeito errado. Do jeito certo é o que fizemos agora, a leitura do salmo. Do jeito certo é o que você faz na sua casa quando abre um salmo e lê esse salmo. Do jeito errado, eram aquelas caixinhas de promessa que havia antigamente, eu não sei se elas ainda existem, aonde textos tirados dos salmos fora do seu contexto eram jogados ali para que você tirasse um e lesse o seu horóscopo gospel do dia para saber o que você ia fazer. Mas de um jeito ou de outro os salmos nos atraem. A razão disso é porque eles expressam a palavra de Deus com sentimentos humanos e sentimentos honestos, sentimentos francos. O salmista não mente, ele não tem nada para esconder. Diante das nações, diante de Deus, ele quer falar aquilo que está no coração dele. A dor, a dúvida, a angústia. Há momentos de confusão, assim também como há momentos de alegria, de louvor, de exultação e de exaltação do nome de Deus. Os salmos nos atraem também porque eles são poesia. Eles têm sido o livro de canções da igreja e do povo de Israel por séculos e séculos. Por isso eles atraem os nossos sentimentos, falam ao nosso coração. Mas por serem poesia e serem boa poesia, também falam à nossa razão, ao nosso intelecto. E mesmo que você não consiga ler o hebraico, aonde você poderia observar a rima hebraica, diferente da nossa, o ritmo e outras coisas assim, mesmo em português, você é capaz de perceber a beleza. Você é capaz de perceber a inteligência, a sabedoria com que eles são compostos. E ainda assim, são palavras de Deus. Ainda assim, é revelação. É Deus falando. E Deus falando através de sentimentos humanos naqueles que Ele usou para produzir esse texto sagrado. Por isso eles nos atraem. Você não precisa fingir com os salmos. Você não precisa ficar envergonhado com os salmos. O salmista não tem nenhum problema em dizer as minhas iniquidades me alcançaram. Elas são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Ele está na presença do Senhor. É o melhor lugar para ele estar. É o melhor lugar para você ir se você quiser fugir de Deus. Somente a presença dele mesmo. É o único lugar em que você pode fugir
e ter a sua situação resolvida. Aqui em particular nós temos um salmo de Davi, você viu que é um salmo de louvor, um cântico de louvor, e uma oração. Aliás, os salmos têm sido também o livro de oração da igreja por 2000 anos. Nós aprendemos a orar quando lemos os salmos, justamente porque eles nos ajudam a expressar com honestidade o que está no nosso coração, confessar o nosso pecado, confiar no Senhor, declarar a nossa confiança nele e exaltá-lo. Particularmente, este salmo encerra uma sessão em que Davi está falando sobre espera. A espera cria confusão. Nós não gostamos da espera, nós não gostamos de aguardar. Nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Nós gostamos das coisas no momento que a gente quer. Nosso coração é sempre um problema com relação a isso. Salmo 37, e dessa sessão aqui até o Salmo 40, Davi desperta a questão da espera. Ele começa o Salmo 37 dizendo: não se irrite por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque é duro você ver os malfeitores se darem bem, não é? Nós sempre queremos ver o bandido morrer no final. Ver o mocinho ficar com a mocinha. É isso que a gente quer, no coração a gente quer. Eu conheço pelo menos uma família que os filhos não gostaram daquela animação Shrek. Porque eles disseram, no final, ele é que tinha ter sido transformado por ela, não o oposto. Não é a coisa feia que tem que prevalecer, é a coisa bela. E eram crianças, crianças de menos de 10 anos de idade dizendo, não gostamos disso. Talvez muitas crianças não gostaram disso. A nossa sociedade, no entanto, tem enfiado o feio goela abaixo de muita gente. Nós fomos feitos para certos padrões, que o pecado ao nosso redor tem alterado, e muitas vezes nós temos aceito isso. Nós não gostamos quando os maus se dão bem. Por isso, Davi, já no verso 7, diz, descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Ao longo do Salmo 37, ele vai mostrar como Deus lida com isso. No Salmo 38, ainda no Salmo 37, ele vai repetir no verso 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Ele volta a carga no versículo 34. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Como não é fácil lidar com isso, ele entra numa oração como um pecador aflito no Salmo 38. E no versículo 15 ele volta ao tema da espera. Ele diz, pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu. Salmo 39, ele também está lá ainda. E no versículo 7 ele diz, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Então ele começa o capítulo, o Salmo não tem capítulo, o Salmo de número 40, onde ele diz, esperei com paciência pelo Senhor. E agora, a lição de hebraico de hoje. De manhã foi grego, não foi? Então, agora é hebraico. Mas não se preocupe, você não vai precisar guardar muita coisa, não. Basta você se lembrar do início, no capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor, aliás, no capítulo 2, quando o Senhor coloca lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele diz, ele proíbe nossos primeiros pais de comerem daquela árvore. E ele diz para eles o seguinte, no dia em que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. O hebraico ali faz como o hebraico faz sempre quando quer dar ênfase. Ele literalmente diz, no dia em que vocês comerem dela, morrerão. É assim que o hebraico faz. Ele repete. A repetição é a forma de dar ênfase. Morrerão. Literalmente está assim. Por questão de estilo, a gente mantém a ênfase dizendo, certamente morrerão. Aqui, Davi faz a mesma coisa. Esperei com paciência, na verdade, a palavra esperar repetida de duas formas diferentes. O que ele diz aqui é, eu esperei e esperei. Ou então, eu esperei esperando no Senhor. Essa é a ênfase.
paciência não é muito forte, não é forte o suficiente. Não é tipo ele está aguardando lá para alguma coisa acontecer, ele está intencionalmente na expectativa. Essa é a força do hebraico aqui. Eu esperei intencionalmente, eu esperei confiadamente. Algumas traduções traduzem assim, porque tem força isso. Eu esperei com confiança no Senhor. Eu não esperei apenas, eu estou intencionalmente esperando no Senhor. E ele se inclinou para mim, uma palavra que muitas traduções usam, mas novamente ela deixa escapar a força. A força da palavra hebraica por trás aqui de inclinou é mais a de alguém que estava indo, ouviu alguma coisa, ouviu um chamado e ela virou-se completamente para aquela pessoa e colocou a atenção naquela pessoa. É isso que Davi está dizendo de Deus. Depois de toda essa espera, depois de ter que lidar com os ímpios e o seu progresso, depois de ter que lidar com as suas próprias dificuldade, seu próprio pecado, depois de ter que lidar com a sua própria dificuldade de ver as coisas acontecendo e aparentemente o Senhor não estava agindo. É isso que você vai ler no Salmo 37, no 38, no 39. Ele finalmente chega ao momento de exaltação e ele diz: eu esperei intencionalmente, confiantemente pelo Senhor. Ele se voltou para mim, ele colocou toda a sua atenção em mim e ele me ouviu quando clamei por socorro. Por isso que vale a pena clamar por socorro. Nós falamos que Pedro duvidou, por causa disso, quando ele andava sobre a água, ele começou a afundar. Não é? E o que é que ele fez? Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me, não é? Você pode dizer que ele não teve fé suficiente, você pode dizer que ele, ao invés de fixar a atenção em Jesus, deixou-se levar pelas circunstâncias à sua volta, mas você tem que reconhecer que ele fez a única coisa correta para qualquer pecador fazer: volte-se para o Senhor e grite por socorro. É por isso que a promessa está lá no âmago do Evangelho: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há ninguém que se volte verdadeiramente para Deus, mesmo com pouquíssimo conhecimento, e diga: salva-me, que ele não estenda a mão e salve. Nosso Deus é compassivo, nosso Deus é bom, nosso Deus é misericordioso, ele tem prazer na misericórdia. E como é que o Salmo continua então? Ele tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro da lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Você já ficou atolado alguma vez? Talvez no carro, passando em algum lugar com muita lama. Não é ruim aquilo? Você tentando sair, tentando fazer tudo que é manobra, quando não acontece. Nós sentimos falta de rigidez sobre os nossos pés, onde a gente possa se firmar. Pois é isso que Deus faz quando você clama, é quando Davi clamou, e nós não sabemos exatamente do que ele foi liberto, qual foi o livramento que Deus lhe deu aqui. Você pode olhar para a vida de Davi e imaginar uma série de circunstâncias para ser o contexto desse salmo, mas seja lá o que foi, o que Deus fez foi que Deus pegou alguém que estava se afundando na lama, e essa pessoa clamou, e ele tirou e colocou na rocha. Firmou os meus pés, sobre a rocha, firmou os meus passos. Mas não é somente isso. Deus não é alguém que simplesmente vem, tira e coloca e pronto. Bom, é isso aí, é para isso que eu sirvo. Tem muita gente que pensa que Deus é para isso. Não, Deus muda alguma coisa no interior. Não é só uma circunstância que muda. Principalmente o que Deus quer fazer é mudar o interior, é o coração. Como vimos hoje pela manhã, é sempre o coração a raiz do problema. Nós culpamos os outros, nós culpamos as circunstâncias, nós falamos de tudo, mas no final das contas, toda vez que você se volta para o Evangelho, toda vez que você se volta para a palavra, é no coração humano, é lá que está a questão, é lá que está o problema. Se o coração não for resolvido, nada é resolvido. Jeremias já nos alertava que o coração é corrupto, desesperadamente corrupto, ele é traiçoeiro. Mas no versículo seguinte ele diz: Deus lida com o coração. Senhor, porém, prova o coração. Por isso, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Mais uma vez, não fica só aí. Nunca fica só em você. Meu irmão, se Deus opera em você, seja o que for, o livramento ou qualquer outra coisa, isso vai expandir, isso vai para os outros. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Não é estranho que ele continue dizendo: é bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes. Os arrogantes não confiam em Deus, nem para os que seguem a mentira. Se você não confia em Deus, você é arrogante.
Se você não confia na palavra dele, não obedece a palavra dele, não importa a sua carinha de bom rapaz, de bom moço, não, você é arrogante e você está indo atrás de mentiras. As mentiras no nosso coração estão ali, nos chamando o tempo todo. Mas Davi nos ajuda mais uma vez, dizendo, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ou seja, aquilo que Deus determina para nós, quando você começa a olhar, você vai ver que o Senhor abençoa e abençoa muito. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Uma forma de exercitar a nossa confiança e a nossa obediência é justamente começar a meditar naquilo que o Senhor fez na sua vida, na minha vida, na nossa vida. É o velho hino do cantor cristão, conta as bênçãos. Não é conta a bênção. Não é vir para cá e falar de alguma coisa extraordinária. Conta as bênçãos, para meditar, vê o que o Senhor tem feito na sua vida. Onde você estava um ano atrás, onde você está hoje, se você anda com o Senhor. Ele certamente deu crescimento, Ele guardou a sua vida, Ele livrou você de situações que talvez você ia entrando achando que era o melhor para a sua vida, Ele foi lá e tirou. Talvez você não tenha gostado do modo como Ele fez isso. Mas hoje, quando você olha para trás, você diz, Ele cuidou de mim. Ele é terno. Paternalmente terno, eternamente paternal, quando cuida da gente. Exatamente como pais e mães fazem com seus filhos, muitas vezes os filhos não gostam do que o pai faz, do que a mãe faz, daquela proibição. É muito mais à frente que eles vão reconhecer isso. São muitas, Senhor, as maravilhas que tens operado. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Tenta fazer esse exercício. Nós somos tão rápidos em elencar as dificuldades, os problemas, as situações que enfrentamos, e somos muito lerdos para listar aquilo que Deus tem feito ao longo da nossa vida. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Agora entra-se no que poderia ser o âmago desse salmo. Porque esses versos de 6 a 10 são bastante esquisitos para nós. Lembre-se, é Davi falando, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Quando você vê isso, você diz, Davi certamente viveu dessa forma, na maior parte do tempo. Ele também foi responsável por alguns dos piores pecados que as Escrituras registram. Esse quadro aponta para a única pessoa que realmente pode falar essas palavras com todo o seu peso, todo o seu significado. O Senhor Jesus. Não, o livro da lei, toda a revelação do Senhor fala de mim, de você. Nós estamos lá. Sim, o Senhor opera no nosso coração e nos atrai para Ele. Mas somente o Senhor Jesus é aquele que pode dizer, em toda a plenitude da expressão, agrada-me fazer a tua vontade. Eu estou registrado no livro da lei. Porém, atente para o que eu disse, você também está, meu irmão. Quando o Senhor escreveu a Bíblia, quando o Senhor inspirou os livros sagrados, ou o livro sagrado, Ele tinha você e eu em mente. Sim, você e eu. Ele sabia que você estaria ouvindo a palavra dele hoje, ele sabia que você ouviu a palavra dele em algum tempo no passado, na história da sua vida, e se rendeu a ele porque ele operou em você. A Escritura fala de mim e de você. E sim, nós atentamos rapidamente para o fato de que a Escritura fala de mim e de você quanto ao nosso pecado, quanto à nossa insuficiência, quanto à nossa incapacidade, quanto às nossas limitações, mas ela fala também quanto à nossa proximidade de Deus, ela nos descreve quando fala daqueles que são aproximados do Senhor, levados para perto dele pela própria graça do Senhor e que reagem corretamente apesar de sermos pó. É o salmista que diz que Deus se lembra que nós somos pó. Tiago dá um tapa no rosto de todo mundo quando ele diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós.
Orou. O céu se fechou. Por anos. E a gente fala, uau. Ele orou de novo e choveu, uau. Não, esquece isso, volta lá atrás, é lá atrás que você tem que se deter. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era igual a mim, igual a você. Você entendeu isso? O que Tiago está querendo dizer é o seguinte, o que você está esperando? Onde é que está você? Você está achando que ele era um super-homem? Você estava achando que ele era um crente de algum outro tipo de qualidade? Não, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele fugiu da rainha com medo. Ele achou que ele era o último biscoito do pacote. Todo mundo, seus profetas morreram, fiquei só eu, e estão querendo me matar. Essa é uma boa notícia. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, meu irmão, minha irmã. Não há limitações para o que Deus pode fazer com alguém que realmente confie nele e se entregue a ele. Seja para coisas que nós julgamos pequenas, seja para coisas que nós julgamos grandes demais. No livro da lei está escrito sim da gente. Por isso o texto continua, eu proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. O que eu disse aqui, uma ou duas mensagens atrás, você não consegue ficar com isso no coração. Se você aprofunda o seu relacionamento com Deus através da leitura da palavra, através da oração, através do serviço aos santos, esse crescimento, ele não pode ser contido dentro de você. Você quer começar a falar de Jesus? Comece a ler a palavra de Jesus. Quer começar a pregar o Evangelho? Comece a ter tempo de oração em torno das verdades do Evangelho. Não só em torno das necessidades. Nós, com facilidade, oramos quando as necessidades estão aí. Quando o problema chega, quando a angústia vem, quando a dor acontece. E sim, é exatamente isso que você deve fazer. Não pare de fazer isso não. Porém, não faça só isso. Aproxime-se de Deus em oração. Leia a Escritura sob oração. Procure servir, você vai notar que não dá para ficar só em você. Você vai sentir como Jeremias em algum momento, quando ele quis parar de pregar, porque a mensagem dele realmente era muito pesada, era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de entrega a nação para Nabucodonosor, para a Babilônia, que é o melhor que a gente pode fazer. E ele disse, não vou pregar mais, mas quando ele tentou fazer isso, parecia que estava queimando por dentro. Queimando por dentro. O salmista não. O salmista aqui, ele tipifica aquele que louva a Deus com total integridade, o Senhor Jesus. E foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus veio e falou, trouxe o Evangelho, anunciou as boas novas. Ele é o primeiro a dizer, arrependam-se e creiam nas boas novas. Boas novas de que Deus quer salvar pecadores. Jesus não se calou, Jesus pregou diante da grande congregação. Todos nós somos chamados a fazer exatamente a mesma coisa. E é interessante que o verso 10 termina dizendo, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. A graça e a verdade andam de mãos dadas. Se tiver graça e mentira, não é graça. A graça e a verdade, elas andam de mãos dadas. A nossa fé não se apoia na mentira, a nossa fé não se apoia em desculpas, a nossa fé não se apoia em pegadinhas. A nossa fé se apoia na declaração de que Deus salva pecadores que não podem salvar a si mesmos, que não querem ser salvos. E ainda assim Ele os enlaça com o seu amor, os atrai para si, em Cristo Jesus, e os salva. E os tira do lamaçal, os coloca com os pés firmes na rocha. Por causa disso mesmo, o salmista, depois de colocar isso diante do Senhor, o Senhor viu como eu agi. Ele continua, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Você notou que ele repetiu graça e verdade? Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. E aí quando você pensa que ele vai falar dos inimigos, e sim, em algum momento ele vai falar dos inimigos, quando você pensa que ele vai falar das dificuldades da vida, quando você pensa que ele vai falar
das ciladas que armam à sua volta, ele se volta novamente para onde ele tem que se voltar, para o coração pecaminoso que ele sabe que tem, e ele coloca isso diante de Deus. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Agora, isso aqui é sabedoria do alto, nas palavras do apóstolo Tiago. Isso é sabedoria que vem do alto. Isso aqui é o pecador que reconhece que é pecador e que sabe que não enxerga direito por causa do seu pecado. Nós somos muito arrogantes. Muito arrogantes. Nós achamos que estamos vendo bem. Já tentou aconselhar alguma pessoa que está enfrentando um problema sério, às vezes um problema grave, você dá a orientação das Escrituras para ela e ela acha aquilo muito bom, ela age assim, como se é muito bom, isso é muito interessante, mas, pastor, eu queria uma coisa mais prática, o que eu posso fazer e tal. E você olha para essa pessoa, você vê a arrogância ali, você vê a cegueira ali, e você tenta dizer, você não está percebendo que esse caminho que você está seguindo é um caminho de destruição, é um caminho de morte? Pode ser atraente para você, mas está te levando para a morte. O salmista aqui expressa sabedoria. Ele diz, olha, as minhas iniquidades são tantas que elas me impedem a visão. Eu sei que eu não enxergo direito, eu preciso do Senhor para enxergar. É por isso que ele vai dar sequência e dizer, agrada-te, Senhor, no verso 13, em me livrar, apressa-te ao Senhor em me socorrer. Esse é um verso de transição, em que ele vai falar daqueles que o perseguem, mas é um verso de transição, em que ele vem da área onde ele diz, Senhor, eu não vou conseguir ver. É capaz de olhar para aqueles que querem me fazer mal e achar que eles querem me fazer bem. É capaz de olhar para aqueles que querem me fazer bem e achar que eles me querem fazer mal. Isso não é incomum acontecer em igrejas, é? Isso não é incomum acontecer em famílias, sejam elas de crentes ou não. Muitas vezes a nossa iniquidade acaba cegando os olhos e você olha para aquela pessoa que está fazendo bem a você como se ela quisesse fazer mal. E vice-versa. Nós precisamos do Senhor. Que bênção, quando a graça e a verdade atuam, eu consigo saber que eu não enxergo bem, que eu preciso dele. Não é à toa que o Senhor Jesus diz, lá no capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, você acha que você é rico, você acha que você está bem vestido, você acha que você enxerga, você é miserável, você é pobre, você é cego, você está nua. É o que ele diz para a igreja. Aconselho que compres de mim colírio para os teus olhos. Você não está enxergando, mas acha que está enxergando. Aqui o salmista sabe que não enxerga. Como é bom quando a gente chega para o Senhor e diz, Senhor, eu dependo de Ti. Se você olhar as esculturas, os altorrelevos, as iconografias dos primeiros séculos da igreja cristã, não será difícil encontrar muitos momentos em que os cristãos são retratados orando. E a figura mais comum, o modo mais comum, a pose, a atitude mais comum é do cristão orando assim. Nessa pose, nessa posição. A ideia é, Senhor, eu sou um mendigo. As minhas mãos estão vazias, eu preciso que Tu enchas as minhas mãos. Eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti para andar, eu dependo de Ti para enxergar, eu dependo de Ti para compreender. Eu dependo da Tua palavra, eu dependo da Tua graça, da Tua verdade. Por isso eles retratavam assim. Mãos vazias, mãos prontas para receber aquilo que o Senhor lhes desse. Porque senão, realmente, o coração vai desfalecer. O coração é o problema. Mas se ele desfalece, você fica perdido, você fica girando, andando em círculos. Não, Deus não quer que seu coração desfaleça. Deus quer te dar um coração sempre arrependido. Deus quer te dar um coração que confie nele. Um coração que desconfie de si, mas confie plenamente na palavra dele. Então, o verso de transição, que agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te ao Senhor em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal.
Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Lembra que foi Davi que escreveu isso? Muitas vezes esteve cercado de inimigos, de pessoas que queriam realmente derrubá-lo. E é interessante que muitas vezes ele teve chance contra os seus inimigos, mormente o rei Saul, de ele mesmo resolver a situação ali. Talvez você olhe para um texto como esse e diga, mas pastor, é para a gente fazer uma oração assim? Que o Senhor venha acabar com o meu inimigo, que o Senhor venha enchê-lo de vergonha? Não, o que Davi está dizendo aqui é, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Quando ele diz que sejam envergonhados, ele não está lançando uma voz para o universo, para uma força invisível, tipo uma maldição aleatória. Não, ele está ainda na presença de Deus. Senhor, cuida deles. Lembra de José na mensagem de hoje de manhã? Ele reconhece que Deus age, mesmo nas atitudes dos maus. Não, Deus não provoca a atitude do mal, a atitude da pessoa má, da pessoa ruim, aqueles que querem tirar a vida do rei, aqueles que querem o mal do outro, vem do próprio coração deles. Vem do seu interior, das suas decisões, das suas atitudes. Mas aquele que está na presença do Senhor, aquele cuja vida é banhada na graça e na verdade, ele coloca isso diante de Deus. Não é Davi que vai fazer isso com os seus inimigos. Ele coloca isso diante de Deus, porque Deus sabe administrar o erro dos outros. É muito ruim quando a gente quer administrar o erro dos outros. A única coisa que você pode fazer com o erro dos outros é alertar os outros. É alertar o seu irmão. Não é o que a gente faz no discipulado, não é o que a gente faz na disciplina. Você vem com a palavra de Deus e diz, olha, Deus diz isso, alinhe sua vida com aquilo que Deus diz. Você não muda o coração da pessoa. Deus muda o coração da pessoa. Foi isso que José fez. Ele disse, não, é Deus que estava fazendo isso. Ele pergunta para os irmãos, eu estou no lugar de Deus? Não fiquem preocupados como se eu fosse agora me vingar de vocês. Eu não estou no lugar de Deus, foi Ele que fez isso. Deixa com Ele. Deixa com Deus para Ele administrar. É isso que Davi está fazendo. Por isso, nos últimos 2 versos, ele termina com uma estrofe de exultação e uma confissão, daquelas bem gostosas, daquelas que mostram que a gente precisa dele e que ele sempre estará lá por nossa causa. Então, o verso 16, exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja engrandecido. O destino de todo aquele que ama a salvação do Senhor é dizer, louvado seja Deus. O nome do Senhor seja engrandecido. De um jeito ou de outro, a nossa história sempre termina num hino de louvor. Nossa existência acontece para o louvor de Deus. Refletir a glória dele, expressar a glória dele e dizer, Deus, o Senhor, seja engrandecido. Essa expressão na terceira linha dessa estrofe, ela é muito bonita, não é? Todos os que amam a tua salvação. Você ama a salvação do Senhor? Você ama tudo que a salvação do Senhor implica? É claro que nós adoramos a ideia de ser salvos, não é? Você estava caindo num poço de perdição eterna e agora você está salvo. Olha só. Quem é que não vai gostar de um negócio desse? Não acredite naqueles programas que apresentam o céu como se fosse uma coisa chata e o inferno como se fosse uma festa. É o contrário disso. Se há uma coisa que o inferno vai ter com certeza, é a chatice. É assim. Poucas coisas atormentam mais o ser humano do que a coisa estagnada, a coisa parada, a coisa chata, não há crescimento. Nós não fomos feitos para ficar estagnados, nós fomos feitos para crescer, para progredir, porém em Deus. E é só nele que a gente pode fazer isso de forma correta, refletindo a glória dele, dando glória a ele. O inferno é, num certo sentido, o lugar da apatia, da coisa que não acontece. Não vai para lugar nenhum. Não é uma festa. Aquilo é só propaganda.
Quando você chega lá, a coisa é diferente. O céu é festa. Toda a descrição do céu nas Escrituras fala em dança, em música, em comida, fala em abraço, em aperto de mão, fala em cuidado mútuo, fala em festa. Pare de imaginar o céu como se fosse aquele negócio de ficar flutuando de nuvem em nuvem. Eu sei que tem gente aqui que gosta disso, mas deixa para lá. Não vai acontecer. Não vai ser um fantasminha com uma harpa na mão, pulando para lá e para cá. Não, imagine novos céus e nova terra. Imagine o universo agora e você tem acesso a ele. Imagine a festa, imagine bodas. Essa é uma expressão usada, casamento, festa de casamento. Esse é o destino, essa é a estação final de todos aqueles que buscam o Senhor e que amam a salvação dele. O verso 17 é só um resumo final de tudo que ele disse. E muito bem feito. Eu sou pobre e necessitado. Ele não é arrogante, viu? Ele não se junta com os arrogantes, ele não segue a mentira, ele não vai dizer, não, eu sou mais eu, não, eu aconteço, pode deixar comigo. Não, ele disse, eu sou pobre e necessitado. Mas, porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus. Aqui tem várias coisas, dá para a gente ficar aqui mais uns 40 minutos nesse verso. Mas eu não vou fazer isso não. Primeira confissão, eu sou pobre e necessitado. Que coisa bonita, né? Porém, o Senhor cuida de mim. Jean-Jacques Annou fez um filme intitulado, cujo título é O Urso. Esse filme conta a história de um ursinho que cuida do ferimento de um ursão. E passa a andar junto com ele. E depois aparece um caçador, é um caçador de ursos, não é? E além do caçador de urso, aparece um felino lá, que também é um caçador. E você sabe, no mundo dos predadores, tudo que é menor que você, geralmente é presa, né? Uma das cenas finais mais bonitas do filme, aquele ursinho parece estar sozinho e ele se vê face a face com, se eu me lembro bem, um leão das montanhas. Que está ali, maior do que ele, mais forte do que ele, mais ágil do que ele. E como ele não tem mais para onde correr, ele está encurralado, ele dá um gritinho. Ele é só um filhotinho, né? Qualquer coisa assim. Ele faz isso uma segunda vez, e o outro bicho não está se assustando com aquilo, está também fazendo o seu rugido, se aproximando. Na terceira vez que ele faz, então, vem um rugido enorme. Aí o outro bicho, o predador já se afasta assim. Aí a câmera sobe. E por trás dele, vindo lá de trás, está o ursão, já em pé. É essa figura que você tem que ter aqui. Eu sou pobre, necessidade, mas olha quem está atrás de mim. Isso é Davi diante de Golias. Você é muito alto, você é treinado desde pequeno. Eu não aguentei nem colocar uma armadura, porque nunca tive treino para isso. Mas do Senhor é a guerra, é o que Davi diz para ele. Hoje mesmo você vai morrer, eu vou entregar tua cabeça aí para as aves do céu. Todo mundo vai saber que há Deus em Israel. Eu sou pobre, eu sou pequeno, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É por isso que no Salmo 16 Davi escreveu, o Senhor estando ao meu lado, não serei abalado. Eu tenho que tê-lo à minha direita, é isso. Nunca fui eu, nem você, meu irmão, minha irmã. Sempre foi Ele. Nós somos pobres, necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Tu és o meu amparo, o meu libertador. E aí, para encerrar, irmãos, olha que oração bonita, que a gente pensa que não pode fazer às vezes. Senhor, e aí, Senhor? Anda aí. Eu tive um pastor que me dizia, ele dizia para a igreja quando ele pregava, na verdade, ele dizia assim, você tem que encostar Deus na parede. Nunca entendi bem o que ele queria dizer com isso, e certamente isso não é a coisa correta a fazer. Óbvio que não, você não encosta Deus na parede. Mas é correto orar desse jeito. Não te demores, Senhor. Apressa-te, Senhor. Apressa-te. O Senhor vai fazer no tempo certo, no tempo dele. Lembra de Pedro dizendo? Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, no tempo dele, exalte vocês. A mesma coisa. Por isso você pode orar desse jeito. Senhor, apressa, Senhor. Não te demores, ó Deus meu. Quando você está pedindo isso, o salmista não está pedindo só livramento.
Ele está pedindo a ação de Deus, a presença de Deus. Irmãos, isso aqui é um embrião, talvez, daquilo que Jesus diria mais tarde, ensinando seus discípulos a orar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. É isso que significa. Apressa-te, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor nessa situação, eu quero que o Senhor intervenha nessa situação, eu quero a libertação, o livramento do Senhor, sim, mas eu não quero só isso. O Senhor não é um guarda-chuva que eu uso quando preciso e depois jogo de lado. Eu quero o Senhor. Apressa-te, Senhor. Ó Deus meu, não te demores. O Senhor é o meu amparo, o Senhor é o meu libertador. Eu quero o Senhor. Nós não queremos só os raios do sol, nós queremos o próprio sol. Seja ambicioso com relação a Deus. Não tem como você pecar nisso. Não tem como você errar se você quer mais dele. E cada vez mais dele. E ele nos deu mais dele na pessoa de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a palavra final de Deus para o ser humano. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, muitas formas, muitas maneiras, a nós falou-nos nestes dias pelo Filho. É a palavra final, o Filho. Herdeiro de tudo, que sustenta o universo. A imagem do Deus invisível. Não tem como você pecar quando você quer mais de Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus. Porque Ele é justamente a figura de tudo isso que está aqui. Ele é o que liberta você. Ele é aquele que faz com que você tenha prazer na lei de Deus. Ele é aquele que coloca um novo cântico no seu coração, dentro de você, porque mudou você. Ele é aquele em que você pode esperar confiantemente, porque Ele tem cuidado eterno e real de cada um dos seus filhos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, depois cantaremos. A transmissão será então encerrada e nós teremos o nosso momento de oração. Deus abençoe você que estava nos acompanhando até agora. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ninguém aqui se deixe dominar pela tristeza, que ninguém aqui se deixe levar pelas circunstâncias. Que nós olhemos para Ti confiantemente, esperemos com confiança no Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor se volta para nós com intencionalidade. O Senhor se volta para nós. E o Senhor nos dá completa atenção. O Senhor nos tira de onde nós estamos e nos coloca numa rocha firme. Ó Deus, dá-nos a Tua graça nesse sentido e abençoa-nos. Que nós confessemos com alegria que somos pobres e necessitados, mas que o Senhor cuida de nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.